Olá, viva! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Contraponto, um podcast da CDU Nazaré que pretende analisar a política municipal da Nazaré. Comigo tenho António Manuel Caria dos Santos, mais conhecido por Toné. Ele é vereador em substituição do nosso vereador João Delgado. O meu nome é Samuel Fialho, eu sou deputado na Assembleia Municipal da Nazaré e também na Assembleia de Freguesia da Nazaré. E hoje temos uma edição recheada de temas interessantes. O primeiro tema, voltamos à mesma, pode parecer um bocado estranho, mas voltamos à mesma questão da paragem dos transportes urbanos no mercado municipal. Continuam uma série de contradições que nós vamos aqui dissecar. O segundo tema vai ser o relatório do FAM sobre o orçamento da Câmara Municipal da Nazaré. E o terceiro, os orçamentos, os planos plurianuais, as grandes opções. Enfim, temos aqui muitas coisas para discutir com o Toné, mas sem mais demoras. Toné, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejas e quem quer que esteja a ouvir, onde quer que esteja também, nós não sabemos a que horas será, por isso, boa noite a todos, ou bom dia, como queiram. Eu queria mostrar-te então aqui um pequeno clipe que eu isolei da última reunião de Câmara e depois uma comparação com a penúltima reunião de Câmara. Vamos ouvir. Sobre a questão dos transportes públicos, já passo a palavra, porque são duas competências também do vereador. Foi dada a indicação que seria reposta a paragem do mercado no dia 1 de outubro. Posso dizer que já está comprada a paragem, porque as que estavam aqui foram utilizadas para outros lados, e será recolocada, entretanto, salvo eu assinei a nota de despesa a semana passada, e portanto ela estará a ser colocada. Dizer uma coisa, ou clarificar uma coisa, eu não disse que a paragem tinha sido adquirida, nem disse que ela ia ser colocada no mesmo local. Isto foi, portanto, um apanhado que eu fiz de uma reunião de Câmara no dia 10 de outubro e depois o Sr. Presidente a referir-se ao mesmo tema passados 21 dias. E, portanto, a pergunta que eu tenho para te fazer, Toné, é em que é que ficamos? Quer dizer, quem é o Walter Chicharro que nós devemos confiar? É o Walter Chicharro do dia 10 de outubro ou do dia 31? Essa é a primeira pergunta. Queria-te perguntar também se achas que isto aqui se trata apenas de um esquecimento, enfim, do que foi dito há 20 dias atrás. Se achas que isto é cansaço ou se achas que isto é uma mera contradição. O que é que se passa aqui? Sendo que uma coisa naturalmente é certa, eu também queria pedir-te um comentário sobre isso, que é... depois destas declarações do Presidente Walter Chicharro, o vereador Orlando Rodrigues realmente acabou por desdizer o Presidente e isso nós sabemos que isso aparenta haver realmente um sinal de descoordenação política. Não sei se o vereador anda a falar com o Presidente, se não anda, não sei o que é que se passa ali, mas claramente eles andam descoordenados porque o vereador acabou por dizer que de facto não só a paragem está realmente comprada, como vai ser colocada no mesmo lugar, no mesmo local. Tu queres comentar este caso? Sim, comentarei com certeza. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, quem nos está a ver também. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta edição do podcast da CDU, o Contraponto, que é exatamente isso. Aquilo que estamos a assistir na Nazaré é o contraponto de tudo aquilo que deveria acontecer. O que aconteceu na reunião de Câmara, eu não sou médico, não vou analisar o estado físico e mental do Presidente da Câmara, mas enquanto membro de uma organização política que faz oposição à Câmara, tenho a dizer que não é a primeira vez que acontecem contradições deste género. Já aconteceram antes, neste mandato e no anterior, e agora aconteceu esta. Acontece agora uma coisa importante quanto a mim e quanto a nós, certamente, é que hoje nós conseguimos mostrar à população que realmente as coisas não são tão lineares como parecem ser quando se vem com aquela forma de dizer com tanta convicção, até se pode dizer que não foi isso que se disse, quando na verdade foi isso que se disse. Agora podemos mostrar, temos provas em vídeo, antigamente também tínhamos em áudio e temos imensas, temos milhares de horas de gravações de reuniões de Câmara
que também algumas vezes apareciam coisas deste género. Mas a verdade é que agora, e graças à CDU, que conseguiu fazer, colocar, tanto no regimento da Câmara como no da Assembleia Municipal, esta possibilidade das pessoas verem o que se passa nas reuniões de Câmara e nas reuniões da Assembleia Municipal confortavelmente em sua casa, os que não se querem deslocar porque as reuniões são públicas. E isto é importante que se diga que a CDU propôs e os outros também aceitaram que isto fosse colocado público, portanto com a gravação com a transmissão, melhor dizendo, do programa da reunião em direto. Relativamente ao caso concreto da paragem da Urbana, em primeiro lugar, temos que valorizar uma coisa importantíssima, que é a luta das forças políticas da oposição, que não fomos só nós, e de alguma maneira também encabeçar essa luta. Esteve a população, uma parte importante da população, que se manifestou de imensas formas, alguns deles transmitindo-nos diretamente as suas posições e aquilo que entendiam que se estava a passar e o que é que aquilo os importunava, e outros que pura e simplesmente nos faziam chegar, enfim, o apoio também de alguma maneira para continuarmos a lutar. E é isso que nós devemos fazer, e é isso que eu gostava de manifestar também aqui publicamente, que é o agradecimento a todas as pessoas que lutaram por uma coisa tão simples quanto a reposição de uma paragem de um transporte público municipal, que era importante para aquelas pessoas, daí que se colocasse e se recolocasse, e que o Executivo ponderou e bem colocar aquilo que em princípio não era para colocar mais, porque tinha acabado, inclusivamente retiraram de lá os abrigos, portanto aquilo era mesmo para nunca mais ir para ali. Mas é graças à população, graças às forças políticas da oposição e também graças ao Executivo que teve a capacidade de ponderar esta situação e de a recolocar, porque as coisas são como são e nós também temos que as divulgar. Eles poderiam nunca mais lá pôr. Era uma luta das pessoas depois e da oposição. Andávamos aqui continuamente a lutar por aquilo. Havíamos de conseguir. Foi mais cedo do que aquilo que... Até deveria ter sido mais cedo, porque segundo parece era aparecer no dia 1 de outubro. Mas a verdade é que foi hoje exatamente, dia 4 de novembro, que a paragem começou a ser utilizada. Os serviços municipalizados hoje começaram a utilizar a paragem do mercado. Eu não tive condições de averiguar se realmente ela começou hoje a trabalhar, mas foi público no site da Câmara Municipal que a paragem começaria hoje a ser utilizada, e acredito que tenha sido. Portanto, é uma vitória para a população. O que aconteceu, já aconteceu, as contradições aconteceram, foi um facto. Não sei se as pessoas estão a trabalhar juntas, quero acreditar que estejam, porque as reuniões de um Conselho de Administração, que é o caso dos serviços municipalizados, têm que ser por maioria. Se lá estiverem dois já formam maioria, que eles são 3, mas a verdade é que acredito que o Sr. Presidente da Câmara, que é o Presidente também por inerência dos serviços municipalizados, também esteja presente nas reuniões, se bem que nós saibamos que ele passa muito tempo fora da Nazaré e que isso pode de alguma maneira importunar que ele, enfim, compareça nas reuniões. Mas a verdade é que também podem utilizar outro dia qualquer. Tive aqui uma pequena pane, mas isto é passageiro. Para utilizar outro dia qualquer para as reuniões, uma hora qualquer. Eles têm que reunir e têm que decidir em conjunto, para não acontecer este desacerto, chamo-lhe assim, para não ser tão, enfim, incisivo quanto se calhar o caso merecia. Porque foi tempo a mais para resolver uma coisa. Foi desde março. Nós lembramos que foi em março que nós colocámos esta situação. Eles sempre disseram que no verão não iam pôr. Ainda tenho algumas dúvidas que não se conseguisse fazer isto no verão. Porque o que nós pedimos era uma paragem no mercado. Nós não indicámos que tinha que ser aquela e naquele sítio.
A CDU ponderou, inclusivamente, nós, nas nossas reuniões, ponderámos apresentar uma proposta para que a caminhonete não tivesse que circundar o mercado, ou seja, ela teria que ir pela avenida abaixo, certamente, não há outra forma, se ela saísse do sítio em que está agora à base da primeira saída, que é na avenida do município, em frente à biblioteca municipal, na parte de trás da biblioteca. O que acontece é que eles poderiam ter ponderado fazer a paragem na parte de baixo, na Rua Alves Redol. Não era necessariamente obrigatório que fosse naquele sítio onde é que esteve antes. Poderiam ter feito e seguiam pela zona do parque de estacionamento e iam ter novamente a avenida do município. Pensamos nós que seria um trajeto mais fácil, na medida em que eles dizem, e aí têm a razão, que a avenida é difícil para circular, mas a culpa também, temos que dizer a verdade, também foi deles que levaram a avenida para aquilo que ela é hoje. Por isso, já dissemos isto, não vamos agora dissecar mais sobre esse ponto. Eles é que poderiam ter ponderado pôr a paragem noutro sítio, anulavam ali, bastava anularem ali 1 ou 2 lugares de estacionamento, ou fazerem um pouco mais para a frente a paragem, e a coisa fazia-se. Acontece que eles entenderam fazê-la no mesmo sítio, ou seja, a caminhonete terá que dar 2 voltas, certamente, ou então vai por outra zona, que nós não sabemos por onde é, porque ainda não vimos o trajeto deste transporte. Penso que não há muito mais a dizer, apenas salientar mais uma vez a vitória que foi esta luta da população, principalmente a população que mais necessitava daquele transporte, a população mais idosa, mas também os outros que podem apanhar ali o transporte e escusam de ir deslocado para o outro lado. Sim, é uma vitória, eu acrescentava só uma vitória para a população, para os comerciantes do mercado municipal, que isto é tão evidente, foi um erro tão crasso, tão evidente, que é incrível que nós, passado este tempo todo, ainda estamos a falar sobre ele, mas também com muitas contradições, era isso que eu queria sublinhar, e tu referiste já ainda há pouco, este padrão de dar o dito por não dito, é um padrão muito recorrente. Este é um caso que nós estamos aqui a mostrar, em que o presidente Walter Chicharro, do dia 10, diz uma coisa, depois o Walter Chicharro, o presidente, diz outra coisa passados 21 dias, e entra em contradição, como se fosse ali, mais uma vez, o dono da verdade, como se nada passasse um pano completo sobre aquilo que tinha dito anteriormente, mas a verdade é que agora nós temos registros e podemos mostrar e podemos comprovar e expor este tipo de situações que são muito recorrentes e acontecem com muita frequência. Samuel, também é importante referir aí que, independentemente dessa chamemos-lhe falha, porque todas as pessoas podem falhar e o Presidente da Câmara não está imune a uma falha qualquer e algumas têm acontecido, assim como nós próprios também algumas vezes falhamos. O que é importante salientar aqui também, e se calhar para finalizar esta parte, é que foi dito ao vereador da CDU, ao nosso camarada João Delgado, que ele nunca tinha dito. Ou seja, o João tinha posto essa situação e eu nunca disse. Ou seja, está a introduzir ali uma parte da verdade dele, que não era a verdade dele, para nos dizer que nós é que não estávamos a ser sérios. E essa parte aí é que é mais difícil de engolir, porque não é verdade. E ele já deveria ter-se habituado a que nós normalmente vamos com factos para as reuniões e vamos com os documentos todos escritos, e é difícil que a gente saia daquele caminho que já leva ponderado antes, porque é decidido em conjunto, é decidido em coletivo, não é de uma cabeça só que sai. Por isso é natural que as coisas no futuro, enfim, pensamos nós, venham a melhorar nesse aspecto. Vamos ver, tenho as minhas dúvidas, mas vamos ver. De qualquer das maneiras, vamos passar ao segundo ponto e vamos ver se de facto finalmente temos paragem no mercado municipal. Enfim, é uma questão tão simples, mas que põe a nu tantas falhas deste Executivo. O segundo tema que eu gostava de trazer para aqui para a nossa conversa é uma questão mais técnica, mas que é importante as pessoas, os moradores, os residentes do município de Nazaré começarem também a analisar e a perceber aquilo que são os sucessivos relatórios do FAM, e portanto era sobre isso que eu agora queria falar contigo. O FAM, eu vou deixar se calhar isso para ti, para tu tentar simplificar um bocado o que é o FAM exatamente,
Mas esta instituição produz aqui, de facto, vários alertas à situação da dívida e da forma como o Executivo a está a gerir, e inclusivamente está a gerir o dinheiro que é cobrado em termos de impostos à população. Naturalmente, o nosso grupo de trabalho tem vindo a analisar e a acompanhar esta situação financeira do município há mais de uma década. O que é que tu nos podes dizer deste relatório do FAM, em concreto, que nos é dado a conhecer agora? Sim, em primeiro lugar, importa dizer que este relatório do FAM é obrigatório por lei e pelo contrato de empréstimo que foi produzido com a Câmara Municipal de Nazaré em 2017, sensivelmente, e que o dinheiro veio em 2019. Ou seja, o empréstimo veio no final de 2019. A situação que se coloca aqui é que os orçamentos municipais das autarquias que estão intervencionadas pelo FAM, que é o Fundo de Apoio Municipal, que é aquele contrato que a CDU dizia que se deveria fazer, ainda não existia sequer o FAM, e nós já dizíamos que se deveria fazer um contrato de empréstimo com o Estado e só com o Estado, ou alguém que o representasse, no caso aqui é o Estado, o FAM representa o Estado, e dizíamos nós que se deveria fazer pelo valor total da dívida que fosse conhecida, da dívida que fosse, enfim, estudada e somada, e pelo juro mais baixo e pelo tempo mais longo, ou seja, para nos ser mais fácil para pagar e para não ficarmos sufocados com juros muito altos e também para não ficarmos sujeitos a ter que contrair mais empréstimos junto da banca com que eram juros muito mais elevados e que eram dificílimos de pagar, assim como se viu que eram milhões de euros para juros de empréstimos que existiam. Ou seja, o que nós dizíamos acabou por acontecer, ao contrário daquilo que o próprio PS dizia em campanha, que tinha condições para resolver a dívida e que iria resolvê-la sem empréstimos, e aquelas coisas que as pessoas souberam na altura e que ouviram dizer. A verdade é que acabaram rapidamente, assim que chegaram ao poder, de ter que resolver a coisa de outra maneira. E este relatório do FAM, que é obrigatório para todos os municípios intervencionados, tem que apresentar todos os anos o seu orçamento em primeiro lugar ao FAM, para ele ver se a conformidade das propostas com as medidas e obrigações que estão previstas no PAM, o Plano de Ajustamento Municipal, a análise da sustentabilidade médio e longo prazo da proposta deste orçamento com aquilo que há de vir no futuro e com aquilo que já se passou, e a identificação dos riscos orçamentais, ou seja, se houver riscos que sejam, enfim, descobertos pelo FAM nos orçamentos, eles avisam e tentam que a autarquia reformule a proposta no sentido de anular aqueles riscos. Ora, o ano passado já houve uma chamada de atenção no orçamento anterior que fazia com que o orçamento era chamado a atenção que não estava a gerar saldos no final do exercício para poder baixar a dívida. Porque um município intervencionado, para que as pessoas percebam, a missão principal é, com as contribuições que a população paga, haver um excesso de um valor ao final do ano, ao final do exercício, que seja canalizado para abater a dívida. É como nós, quando temos um empréstimo de uma casa, de um carro, de uma coisa qualquer, tentamos, de tempos a tempos, vamos economizando, quem pode economizar alguma coisa, vai tentando abater o valor da dívida para consiga pagar menos de juros e também o empréstimo dure menos tempo. Ora, o que é que acontece? Acontece que o município de Nazaré já o ano passado não o fez, porque foi o primeiro ano em princípio que teve esta decisão, porque antes essa indicação do FAM, enfim, poderá não ter vindo porque, como existiu o Covid e existiu uma série de atenuantes para os municípios poderem ter, enfim, algum valor suficiente para acudir a uma determinada situação, que foi aquela da pandemia,
eles não foram muito castigadores. Mas neste momento chamam a atenção. Já chamaram em 2021 e chamam agora no 2020. Aliás, chamaram para o de 2022 e chamam agora para o de 2023. E a atenção que eles chamam é a seguinte, que o município parte, segundo o FAM, parte já com um déficit de 1,3 milhões de euros, 1.300.000 euros, relativamente àquilo que são os fundos que eventualmente pode gerar. Ou seja, já há aqui uma diferença enorme, que também foi descoberta, inclusivamente, e foi descoberta e demonstrada e colocada nos documentos pelos serviços de contabilidade da autarquia, e isto é um facto, quanto a nós, importante e interessante de analisar, porque é verdade, e foram verdadeiros, e é isso que se quer, é que não haja aqui nada escondido. E os serviços financeiros da autarquia, os serviços de contabilidade, fizeram a informação a dizer que o município partia com 996 milhões e não sei quantos mil euros para o orçamento de 2023. Ora, já era perto de 1 milhão. O FAM descobre que afinal é 1,3 milhões. E essa situação faz com que os alertas sejam ainda maiores, porque os saldos que podem ser gerados para abatimento da dívida são nulos. Ou então ainda ficamos com o aumento da dívida. A nós não nos cabe dizer se o Executivo vai conseguir ou não, com este orçamento, criar saldos capazes de gerar, enfim, o tal superávit para abater a dívida. Não nos cabe. E não nos cabe porquê? Porque, na verdade, aquilo que nós vimos no orçamento é exatamente mal comparado, mas muito próximo do orçamento do ano anterior. E como nós já vimos, não conseguiram saldos para este ano, também não vão conseguir agora, ainda para mais com o aumento substancial dos custos que têm com o pessoal, porque nós fizemos essa observação na reunião de Câmara. Os custos com o pessoal dos serviços municipalizados e da Câmara Municipal são muito mais de 9 milhões de euros. Ou seja, nós até tínhamos esse valor lá bem escrito para fazer essa introdução àquilo que nos preocupa mais. Os dois somados são 9.204.590 euros e 56 cêntimos. É muito dinheiro numa autarquia de pequena dimensão como a nossa. Ou seja, uma parte substancial dos juros, para as pessoas terem noção, o IMI, eles estão a ponderar receber 8 milhões e tal de euros. E agora não estou a ver os números, é natural que até possa falhar aqui um bocadinho, mas anda por aí. 8 milhões e tal de euros para o ano 2023. O IMI vai ser todo para pagar, e não chega para pagar ordenados. Ou seja, nós não queremos que as pessoas sejam despedidas. Aliás, não é isso que nós estamos a dizer. Estamos a dizer é que se criou aqui um problema, que é um problema de pagamentos de ordenados. Porquê? Porque as pessoas têm o seu ordenado aumentado agora por causa do ordenado mínimo nacional, que também aumentou. Têm também por reposicionamentos na carreira, que agora já está aberta essa possibilidade de ter fechado há muitos anos, e as pessoas estão a ser reposicionadas na sua carreira, e tudo bem, tudo normal. Outros estão a passar de escalão, se é assim que se pode dizer, passam alguns deles para técnicos superiores, porque têm a habilitação para isso e já conseguiram, enfim, alguns outros por concurso. Mas a verdade é que se criou aqui uma situação de dificuldade maior para a autarquia e para quem possa vir no futuro, porque nós já dissemos, e não me custa dizê-lo e afirmá-lo, porque isso é público, a CDU tem tido esse cuidado em informar a população. Este problema que está criado com este excesso de valor quanto a nós, 9.204.000 euros, para pagamentos de ordenados aos funcionários da Câmara e Nazaré e serviços municipalizados, lá estou eu, ainda não fomos à Nazaré Qualifica, que nem conhecemos o orçamento deles. Por isso, peço desculpa, mas é dos serviços e da Câmara.
Estes 9.204.000 euros, para quem vier a seguir, são difíceis de resolver. Naturalmente serão precisos sempre estes trabalhadores na Câmara e não está em causa essa situação. Mas numa situação de quererem baixar mais a dívida, seja quem for, e nós teríamos sempre esse cuidado e essa preocupação, aqui temos um problema. Tem que ser muito bem gerida esta situação. Porque, e além disto, o outro problema mais grave ainda é que para aqui temos este valor, para as atividades de esportes e tudo mais, temos um valor elevadíssimo também. E para a parte social, baixou consideravelmente essa atribuição que, enfim, iremos ver a seguir. Exatamente. Já lá vamos falar sobre esses temas que tu acabaste de referir. Não deixa de ser interessante. Eu queria só também dizer isso. Em reunião de Câmara, o Presidente Walter Chicharro acabou por relativizar muitas destas críticas que o FAM fez neste relatório, dizendo, inclusivamente, que grande parte delas são recorrentes. O que não deixa de ser extraordinário, porque se há críticas recorrentes de vários anos que depois não são resolvidas, ainda se ter a lata de dizer que as críticas não são novas e que não se fez nada para as resolver. Outro aspecto que eu também queria ainda muito rapidamente dizer é que é importante a população também ter noção de que os tempos que nós vamos, naturalmente, toda a gente percebe isso, o ano de 2023 não inaugura nada de positivo, as previsões são as piores, com uma inflação, assomaram uma recessão, e vamos ver quais são também os cenários macroeconómicos e o impacto que terão, por exemplo, no próprio mercado imobiliário, que nós sabemos que é uma grande fonte de rendimento para a autarquia. Portanto, vamos ver se essas perspectivas são otimistas ou realistas. Vamos ver, vamos torcer para que sejam verdade. Ainda assim é importante a população perceber uma coisa, é que se realmente Portugal e a população portuguesa está a sofrer muito com a situação que nós vivemos, existem 13 municípios endividados com o apoio, portanto, com esta intervenção do FAM, que há muitos anos veem esses municípios as suas taxas aumentadas, no caso da Nazaré sempre pelo máximo, e portanto, se para o resto do país enfrentar esta crise vai ser difícil, nestes 13 municípios ainda vai ser pior. E de facto nunca vi, por parte da Câmara inclusivamente, uma vontade de mobilizar estes 13 municípios em conjunto, de tentar renegociar algumas destas situações, que de facto são muito onerosas para os cidadãos. Vamos avançar rapidamente, até porque temos muito pouco tempo para o terceiro tema, Toné. O tema que eu propunha nós falarmos é talvez o mais importante, que tem a ver realmente com o orçamento, no fundo, para o próximo ano. Enfim, tu já referiste alguns temas muito, muito interessantes que nós pudemos já ver naquilo que foi apresentado pelo Executivo. Aquilo que eu te queria apelar ao teu poder de síntese, queria-te perguntar quais são, de facto, para ti as diferenças entre este orçamento deste ano e dos anos anteriores, quando se prevêem, como nós já tínhamos referido anteriormente, profundas dificuldades para todos os portugueses e, em particular, para os municípios da Nazaré. Sim, essa parte foi a que nos preocupou mais, desde o início, que quando fomos à reunião ao abrigo do Estatuto de Direito à Oposição, com o Executivo, vincámos claramente ali as nossas principais preocupações neste sentido, na parte social, nos apoios sociais que são necessários, naquilo que era preciso fazer, no que não se deveria fazer, exatamente aquilo que se tem feito, que é gastar mais de €500 mil em atividades de praia, de mar, e em jogos de praia, e em ondas e surf, onde inclusivamente abriu, na mesma reunião que se aprovou o orçamento, com um abaixamento de 3.000 e tal euros na parte social, e as pessoas agora ouviram-me dizer 3.000 e tal euros e dizem assim, olha, lá está o Toné espanhol a dizer que baixaram, mas foi só 3.000 e tal euros. Pois, mas importa dizer que esses 3.000 e tal euros baixam em 70 e tal mil, em 79.632, para ser mais preciso, que eu estou ali a olhar para os números, baixou para 76.508, ou seja, os 3.000 e poucos euros que baixa
no orçamento. Na parte do apoio social direto, porque também temos que ser honestos, e dissemos isso lá, ele aumentou de facto na parte social 217.723 euros no geral. Mas nesse geral estão englobadas imensas coisas que não são o apoio social direto. Ou seja, nomeadamente a educação. Exatamente, nomeadamente a educação. Essa parte aí que come logo uma parte enorme do orçamento, e puseram a parte social, a educação na parte social. Portanto, aqui temos uma situação que as pessoas têm que ver, que o Executivo não ponderou claramente esta parte dos apoios que serão necessários certamente para o ano. Isto leva-me a pensar que o Governo Nacional, que também já retirou isto, temos que dizer honestamente, isto é para lutar e para exigir que o Governo pague às câmaras, aos municípios, os apoios do Covid que não pagou. Isto é para se lutar, e a Câmara da Nazaré tem que lutar também por isso. E tem que demonstrar que efetivamente gastou aquilo que diz que gastou, aquilo que se apurar que gastou, como os outros. Porque também não se pode ir lá pedir dinheiro só porque, enfim, houve o Covid e agora vamos lá pedir. Não, eles pagam se houver. Agora, todo aquele apoio que foi dado no Covid é aquele apoio que vai eventualmente ser dado também agora na parte social, quando vierem as dificuldades para pagar a eletricidade, a água, o gás, a luz, já disse, todas as coisas que são, e a rendas de casa, a maior parte das pessoas vai ter imensas dificuldades com a subida dos juros. Ora, a nossa principal preocupação naquela reunião do Estatuto de Direito da Oposição foi exatamente dizer o que é que se deveria fazer, quem é que deveria fazer, como é que deveria fazer, e nós apresentámos as propostas. Apresentámos propostas nesse sentido, nenhuma delas caiu para o nosso lado, ou seja, que eles introduzissem no orçamento. A vontade que parece que eles tinham daquela reunião era apenas porque ela era obrigatória. Caso contrário, não teriam feito. E o documento que foi à reunião foi aquele que foi à reunião de Câmara. Depois, exatamente sem mudarem absolutamente nada, nem valor, nem um euro. Portanto, estamos a ver que a preocupação do Executivo em ouvir a oposição e em lutarmos juntos por uma melhoria das condições de vida para as pessoas do nosso Conselho não é nenhuma. E isso é que é lamentável, porque nós podemos todos remar para o mesmo lado. Eu já disse isso várias vezes e não nos custa à CDU remarmos todos para o mesmo lado, tentar fazer o melhor possível. E se não conseguirmos, que nos castiguem por isso. Mas agora não fazer ou fazer ao contrário, isso é que temos que ser castigados. E da nossa parte eles vão ter uma luta constante para, isso já foi dito e eu reforço, para fazermos com que a parte social e os apoios sociais e aquilo que se tem que fazer nessa área, que a Câmara até de alguma maneira tem uma organização razoável e até se pode considerar boa nessa área social, porque os técnicos são muito capazes. Nós temos tido documentos que ficamos muito surpreendidos pela positiva, e ainda bem, e só é isso que é exigível. Enfim, as nossas chamadas de atenção não foram acolhidas pelo Executivo. Lamentamos, mas vamos lutar. É inacreditável que neste quadro que nós estamos aqui a atravessar, não é, com aumento, com crise energética, como eu já disse, recessão, assomar uma inflação, não sequer se aumente a rubrica da ação social, mas se diminua. É inacreditável como é que nós chegamos a este ponto e como é que se pode defender. Estamos a falar do Partido Socialista, não é? Supostamente devia ter medidas sociais, mas há muito tempo que eles já não são socialistas. Essa parte está muito bem trancada numa gaveta há muitos anos. Há muito tempo. É incrível, é importante que as pessoas também tenham conhecimento disso, e é isso que nós estamos aqui a expor neste podcast. Muito bem, já estamos quase a terminar, mas eu ainda, Tony, eu gostava de inaugurar aqui uma nova rubrica no nosso espaço. É a rubrica que se vai chamar Para Amar, Vai Chamar, onde eu e tu vamos registar aqui o que é que correu bem e o que é que correu menos bem durante estas semanas. E portanto, Tony, queres começar tu com a tua Vai Chamar? Posso começar com a minha baixa-mar, que eu até escrevi qualquer coisa sobre isso quando me propuseste esta nova introdução deste pequeno à parte na nossa conversa, que é sobre a baixa-mar é o orçamento da Câmara Municipal e dos serviços municipalizados, a minha. E porquê? Porque não atende às necessidades e aos cuidados que uma autarquia endividada como a nossa deverá ter no futuro, para poupar fundos, para poder baixar o valor da dívida para um nível que está conhecido
está sempre conhecido, vai aumentando, vai diminuindo, anda por ali, para poder no futuro baixar, ou pelo menos ir ao FAM, regatear a dívida com enfim, e a forma de poder baixar os impostos à população. Porquê? Porque só com essa situação é que se pode, enfim, ter algum conforto no bolso dos municípios, porque sabendo nós que, como está a situação ao nível europeu e mundial, as finanças dos países estão a ficar depauperadas, as das famílias pior estão, e enfim, alguém está a ganhar muito com isto, mas lamentavelmente não se vê essa preocupação nos orçamentos municipais apresentados pelo Executivo do PS, lamenta-se. E quanto à reunião do abrigo do Estatuto de Direito à Oposição, que nós já falámos, isso um dia há de ter uma ata, e se as pessoas quiserem consultar, assim como nós gostaríamos que lessem também o relatório do FAM, porque aquilo que eu disse é uma parte muito, muito pequena daquilo que realmente o relatório do FAM contempla, e estão lá coisas muito, muito importantes, e as pessoas da Nazaré deveriam conhecer. Isso é público, é procurarem na reunião de Câmara dia 31 de outubro. Quanto à Praia Mar... Muito bem, sim, vamos à tua Praia Mar. Sim. A minha Praia Mar, sem dúvida nenhuma, e não é por nada, é porque foi uma vitória popular, e eu julgo que é muito importante, é a reposição da paragem no mercado. Poderia aqui trazer outras coisas, mas neste momento encontrei que esta era, destes 15 dias ou 20 dias, a mais importante, porque há que salientar a imensa luta, a intensa e continuada luta que se promoveu e que conseguimos que o Executivo voltasse atrás com a sua anterior posição. É importante dizer que não fomos só nós, foi toda a oposição. Só quem não queria, de facto, e que assumiu que não ia lá pôr a paragem, foi o Executivo. A oposição, toda ela, lutou por isto. E, enfim, e recolocou-se a paragem, que é importante. Isto só demonstra como só com luta é que se consegue, enfim, alguma ação, a luta concreta, a ação política concreta, e que leve que se consigam algumas vitórias. Já não é a primeira vez, e não há de ser a última, que se conseguiram algumas vitórias junto com a população. Enfim, as pessoas sentem... Eu penso que as pessoas sentem-se um pouco desacompanhadas na parte política. Há pouca gente interessada na política na Nazaré, pelo menos na política com conhecimento, não é a política do café, o diz que disse, aquele que disse aquilo, nem sequer lá estiveram para ouvir, mas falam. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que as pessoas deveriam se politizar um pouco mais, porque essa exigência de politização das pessoas, da população, é o que alguns executivos não querem. Porque quanto menos informada for a população, melhor para eles, porque a população acaba por votar mais vezes nas pessoas que mais facilmente as enganam. E aquilo que é, para terminar mesmo, aquilo que é importante é que as pessoas se informem, enfim, se dediquem um pouco mais a ler e a ver esta atividade política, e que vejam que é possível lutar, é possível fazer coisas, é preciso alterar alguns padrões de alguns políticos, porque só assim se conseguem melhorias para toda a população, que é essa a nossa principal preocupação. Por isso, a paragem dos serviços de transportes públicos urbanos da Nazaré no mercado municipal da Nazaré foi uma vitória incontestável da população. Sem dúvida, é verdade, só com a luta e só com, enfim, o envolvimento da população na política é que nós conseguimos ter estas transformações, e isso ficou bem provado. Muito bem, eu vou passar às minhas notas, ok? Eu na minha baixa mar, eu estive muito indeciso. Sim, eu estive muito indeciso entre escolher dois temas, na verdade, que eu gostava de dizer. Eu fiquei indeciso entre escolher enfim, a questão que nós levantámos de dois contratos que vieram agora a público, dois contratos que rondam cerca de 35 mil euros, celebrados entre duas figuras do PS da Nazaré, sem que se saiba propriamente qual é a razão destes contratos. Não há assim muita transparência, nós não sabemos em que é que contribuíram de facto para a população e para a comunidade, mas sabemos que foi dinheiro que foi gasto, isso sabemos. Portanto, um para a Nazaré qualifica e outro para a Câmara Municipal. Mas de qualquer das maneiras eu não decidi escolher este para a minha baixa mar, decidi escolher mais uma edição e mais o financiamento que a Câmara decidiu fazer de uma iniciativa de desporto que se chama Nazaré Towing Challenge. Já tinha acontecido em 2022,
são cerca de 50 mil euros que a Câmara dá, pelo menos desde que nós estamos na reunião do Executivo com o nosso vereador João Delgado. É a segunda vez consecutiva que nós damos 50 mil euros para um evento que dura um dia. E eu gostava de trazer aqui esta discussão, porque se é verdade que nós, enfim, no início do fenómeno das ondas grandes, era necessário fazer um investimento para promover esta imagem, para assegurar o lugar da Nazaré no mundo destas competições de ondas grandes, eu julgo que é tempo de nós repensarmos essa estratégia. Nós já somos incontestavelmente, e graças ao trabalho de muita gente, inclusive também da própria comunidade, reconhecidos como a onda grande por excelência, e portanto nós temos a faca e o queijo na mão. E eu pergunto mesmo se não poderíamos inverter a situação e, inclusivamente, em vez de sermos nós a desembolsar dinheiro numa Câmara endividada, como nós falámos ainda há pouco, numa Câmara que acaba de cortar 3 mil euros num orçamento tão pequenino de pouco menos de 80 mil euros para a ação social, e damos 50 mil euros, é importante que as pessoas percebam isto, 50 mil euros para um evento de um dia. Isto tem que ser questionado. Porque, na minha opinião, eu acho que nós estamos num momento em que, se calhar, até devíamos começar até a cobrar estas organizações que vêm para aqui, muitas delas que são eventos internacionais, e, portanto, nós, se calhar, devíamos começar a cobrar algumas taxas para eles poderem realizar estes campeonatos, que não se podem realizar em mais lado do mundo, porque nós temos o monopólio da onda gigante. E, portanto, é algo que dá que pensar, que nós devíamos começar a refletir, porque no mesmo orçamento onde realmente nós teremos dinheiro à ação social e aos nossos municípios, depois damos dinheiro a um evento de um dia, sendo que também outra coisa que nós devíamos começar realmente a pensar era informar, talvez, associações de jovens que pudessem, com algum know-how, até cooperando com estas empresas que vêm cá fazer estes eventos, pudessem transferir conhecimento para que associações do próprio tecido, da própria comunidade, pudessem pegar elas próprias na produção destes eventos e internacionalizá-los. Porque não? Isso seria uma forma interessante de criar emprego, de trazer valor para a comunidade e de rentabilizarmos melhor este evento. Não sei se tens algum comentário relativamente a isto, ou se eu posso passar já para a minha Praemar. Não, posso só dizer uma coisa. É realmente verdade o que dizes. Isso já vem de há uns anos. Agora temos lá o vereador e antes não podíamos dizer nada. Nós agora podemos dizer, votámos contra. E como votámos contra o ano passado. Isto realmente é um gasto supérfluo quanto a nós. 50 mil euros para uma ação de um dia, quando o mar é nosso e quando a onda é nossa também, só não conseguimos meter no bolso. Mas alguém mete no bolso os 50 mil euros. Essa que é essa. Vou passar a minha Praemar muito rapidamente. Eu também aqui queria só dar umas notas muito rápidas sobre a importante vitória do Lula no Brasil, dando-nos um live de esperança para acabar esta onda de fascismo. Vamos ver o que é que acontece se conseguimos agarrar nessa onda, essa grande onda, e também trazê-la para a Europa no momento em que nós sabemos quais são as condicionantes da extrema-direita, em particular no nosso país. Também podia ter aqui escolhido a grande iniciativa que a Junta de Freguesia de Valado dos Frades fez no Pão por Deus. Eu próprio estive lá com os meus filhos e encontrei imensos nazarenos em são convívio com o povo do Valado. Uma grande iniciativa de recuperação da tradição, de envolvimento com as associações, uma iniciativa que devia ser copiada ou importada ou inspirada para nós também aqui na nossa freguesia. Enfim, havemos de propor isso. Mas, de qualquer das maneiras, eu acho que a nossa nota, não podemos passar um pano sobre isto, tem que ser para o Jorge Louraço Figueira, escolhido como diretor artístico do 23 Milhas. O Jorge Louraço, para quem não sabe, é um nazareno de gema, é uma referência, nomeadamente no teatro, uma referência, diria, internacional, e que é agarrado como diretor artístico do 23 Milhas, que é um festival super interessante no município de Ilhavo. E eu pergunto, porquê é que não temos nós o 23 Milhas na Nazaré? Porquê é que não temos o Jorge Louraço na Nazaré a produzir conteúdo cultural deste nível? É uma pergunta que eu deixo com alguma tristeza, mas um grande abraço para o Jorge e parabéns para ele.
E assim terminamos, sem mais demoras, terminamos mais uma edição do nosso Contraponto. Eu recordo que nós também estamos disponíveis no Spotify, para quem quiser ouvir só o áudio, no YouTube, portanto é só procurar, e também na página do Facebook da CDU. Um grande abraço e até sempre. Até para a semana.